Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma manhã, mais um momento de reflexão. E hoje eu venho trazer para embasar nossa linha de raciocínio as relações humanas. Que tipo de pessoa você tem, com que tipo de pessoa você tem se relacionado? Quem são as pessoas que você tem permitido estarem na sua vida? Que tipo de influência elas exercem sobre você? O que a palavra de Deus diz acerca dessas conexões, dessas relações humanas que a gente tanto busca na nossa sociedade. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim no livro de Salmos: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Esse é um texto bastante importante da palavra de Deus. É um cântico dos salmos. A gente sabe que a maioria dos salmos eles foram escritos por Davi, mas existem também outros escritores que escreveram, contribuíram para esse livro tão maravilhoso que é o livro de Salmos. A maioria dos salmos eles relatam e retratam momentos de tribulações, de adversidades que os autores passaram, inclusive Davi. Você vai perceber que Davi ele escreve a maioria dos salmos dele em momentos de adversidades, em momentos de dificuldades que ele passara, em todo o período ou em um determinado período da sua vida. O que esse texto ele traz de importante, o que esse texto ele traz de reflexão para a nossa vida? A gente está num momento onde a gente sempre busca a boa relação com o nosso próximo, uma relação que venha nos proporcionar, por exemplo, na vida profissional, a gente tem o famoso network, que é aquelas conexões. Então, todas essas conexões, elas de fato, elas são importantes para a nossa vida. Existe até uma linha dentro da psicologia que vai, uma linha de pensamento, que vai abordar que as relações humanas, elas são de fundamental importância para a nossa vida, porque é através das relações humanas que a gente se constitui como indivíduo, que a gente se constrói, que a gente acaba moldando até mesmo o nosso comportamento, moldando o nosso caráter. Um bom exemplo disso é nas relações infantis. Se você for perceber, o primeiro vínculo social que uma criança ela tem é através do ambiente familiar. Então, é no contato com o outro, no contato com o ambiente familiar, que essa criança ela vai aprender sobre as suas emoções, sobre como lidar, por exemplo, com a tristeza, com a raiva, sobre valores, sobre princípios. Por isso que esses primeiros anos de vida de uma criança é de fundamental importância. Por quê? Porque tudo aquilo que ela vivencia no seu meio familiar, ela vai levar ao longo da vida. Então, logo ao nascermos, nós já somos influenciados por pessoas, E em todo momento da nossa vida, pessoas estão nos influenciando
e nós estamos influenciando pessoas. Nisso se constitui as relações humanas. As relações humanas são a base para o nosso desenvolvimento humano. É por meio do contato com as pessoas que estão ao nosso redor que fortalecemos o nosso emocional ou adoecemos o nosso emocional. Gil, como assim? Você já deve ter se relacionado com pessoas que você pensou, por exemplo, eu vou conhecer essa pessoa, eu vou me relacionar com ela e essa pessoa ela vai me trazer alegria, ela vai me trazer felicidade, ela vai me trazer um bem-estar emocional. E aí no seu desenvolvimento com ela, no seu relacionamento com ela, começaram a acontecer alguns conflitos. E aí você acabou percebendo que o seu emocional, ele começou a ficar abalado. Você percebeu que de fato essa pessoa ela estava trazendo mais danos emocionais para você, mais prejudicando a sua vida do que trazendo benefícios. Então muitas vezes o término de muitas relações amorosas se dá pelo desgaste emocional que as pessoas têm no seu cotidiano. Por quê? Porque de fato ninguém quer estar ao lado de alguém que não contribui emocionalmente para que nós venhamos ter uma vida saudável. Ninguém quer estar perto de alguém que destrói o nosso emocional. Está aí um grande tema discutido na nossa atualidade, que são os relacionamentos tóxicos. Mas de fato, quem você agrega para a sua vida, quem você permite estar na sua vida, vai definir se você vai ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, ou se você vai ter uma vida completamente adoecida através dos desgastes emocionais. Na teoria das relações humanas, de 1927, do médico famoso, o Elton Mayo, ele vai estabelecer a teoria das relações humanas junto com a sua equipe de pesquisa. Ele vai dizer que todo ser humano, ele precisa extrair do meio social algumas características importantes para a sua sobrevivência. Então, todo indivíduo, mediante a sociedade, ele precisa extrair características importantes para suas sobrevivências, para sua sobrevivência, perdão. E que características são essas? A característica do carinho, da aprovação social, da influência, da proteção e da autorrealização. Então, todo ser humano, ele busca no seu ambiente social, no seu contexto aonde convive, o carinho, que no caso seria o amor, a proteção, o reconhecimento, a realização. Então, o meio social, ele precisa nos proporcionar isso. E qual é o ser humano que não busca essa proteção no meio social? Qual é o ser humano que não busca uma realização? Qual é o ser humano que não busca suprir suas necessidades emocionais no seu vínculo social? E aí que está o problema. Por quê? Porque nessa busca incessante de preencher as nossas necessidades, que são singulares a nós, por exemplo, eu busco no meio social, conhecer mais pessoas que vão me proporcionar a eu chegar em um determinado lugar como empresário. Então, isso me faz buscar aliança, isso me faz agregar pessoas que, na minha percepção ou no meu entendimento, sejam importantes para a minha evolução enquanto empresário, enquanto profissional. Assim você também, você vai buscar pessoas que, dentro da sua perspectiva, elas tenham alguma coisa a ver com você e que tendem a te levar
para um determinado lugar que vai te fazer, né, que vai, de uma certa forma, servir de veículo para que você alcance aqueles objetivos tão sonhados, né? Mas vamos parar para analisar. O que a palavra de Deus ela tem a nos dizer, o que a palavra de Deus ela tem a contribuir para a nossa vida em relação às alianças que a gente tende a estabelecer na nossa vida, né? O que a palavra de Deus ela vai nos trazer como orientação em relação aos vínculos sociais que a gente acaba se relacionando ao longo da vida, e que isso muitas vezes acaba passando despercebido, e muitas pessoas elas acabam por buscarem de uma forma disfuncional e de uma forma excessiva essa proteção, esse afeto, esse carinho, esse reconhecimento no ambiente social. Muitas pessoas elas perdem a sua autonomia, elas perdem a sua identidade, e muitas vezes por se sentirem aceitas, né, ou por quererem ser aceitas no ambiente social, elas acabam esquecendo até mesmo de quem são. É onde a gente chama, né, a gente fala que essa pessoa ela perdeu a identidade, essa pessoa ela não tem autonomia. Por quê? Porque ela vive em função de outras pessoas, então ela não exerce aquilo que ela sente, né? Ela não expressa aquilo que está na sua mente, que está no seu coração, por medo do outro não a aceitar. Mas o que a palavra de Deus diz em relação a isso, né? A nossa base de fé, a nossa linha de reflexão, de entendimento, ela tem que se basear, né? As nossas ponderações em relação os nossos comportamentos precisam se basear mediante a palavra de Deus. Então, o texto do livro de Salmos, o salmista, ele começa dizendo assim: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios. Então, o que significa ser um bem-aventurado? Ser um bem-aventurado é aquela pessoa que ela anda, né, que ela atrai para ela as benevolências divinas, ou seja, aquela pessoa que anda debaixo das bênçãos de Deus. Isso é ser uma pessoa bem-aventurada. Ou seja, o texto está querendo nos dizer que essa pessoa que atrai, né, que anda debaixo dessas benevolências de Deus, dessas bênçãos divinas, né, o que ela tem que ter como característica para que ela permaneça nessas bênçãos? O que ela tem que ter como característica, né, para que ela desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a vida dela? O texto é muito claro em nos dizer, né, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Quem é o ímpio diante da palavra de Deus? Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que rejeitou tudo aquilo que diz respeito a Deus. Então, o ímpio é tudo aquilo, né? É toda aquela pessoa que rejeitou os caminhos do Senhor. Então, o Senhor, nessa manhã, Ele está nos orientando. Se você quer ser essa pessoa que venha desfrutar dessas bênçãos dEle, você não pode andar segundo a orientação do conselho dos ímpios, ou seja, daquela pessoa que rejeitou ao Senhor. E nessa busca, né, do indivíduo pelas conexões, né, pelas realizações sociais, a gente muitas vezes acaba se relacionando e se aliançando, agregando amizades para a nossa vida, que muitas vezes mais nos afastam dos princípios que nós já temos como base, que são os princípios de Deus, do que influenciando positivamente aquela pessoa. Se você for perceber, muitas vezes você se relaciona com alguém nas suas amizades
e você vê que aquela pessoa não está te acrescentando em nada, não está te agregando em nada. Porém, aquilo que ela está te proporcionando mais te afasta da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do que de fato te proporciona, né, algo de bom. Então, como os nossos avós já diziam lá atrás, né, me diz quem tu andas, que eu direis quem tu és. Então hoje vai a minha pergunta para você: quais são as pessoas que você tem permitido entrar na sua vida? Quem são as pessoas que você tem permitido entrar na sua vida? Será que você não está passando por dificuldade, você não está passando por problema difícil porque talvez você tenha ouvido conselhos de pessoas que não têm princípios nenhum, pessoas que nem sabem, né, do seu relacionamento com Deus, e você tem dado ouvidos a essas pessoas, e talvez por causa dessas orientações você hoje se encontra em problemas, em dificuldades. A palavra do Senhor, ela está dizendo: se você quer desfrutar das bênçãos divinas, não anda segundo a orientação dos ímpios, ou seja, não anda segundo a orientação daqueles que rejeitaram a Deus. Se você é uma mulher casada e você está com conflito na sua vida sentimental, se você está com conflito dentro da sua casa, e você vai buscar uma orientação com alguém, sabe, que não tem os mesmos princípios que os seus, que no caso, eu espero que seja os princípios cristãos, você vai perceber que a orientação muitas vezes dessa pessoa vai ser baseada na sua própria experiência de vida, ou seja, se essa pessoa ela foi frustrada, né, nas suas relações, se ela não conseguiu construir nada de legal, de sólido no que tange a vida sentimental, a orientação dela para você muitas vezes vai ser uma orientação completamente contrária àquilo que você já tem como base. E entenda, por mais que você goste das pessoas, por mais que você tenha N relações na sua vida, né, no seu mundo aí exterior, por mais que você conheça uma série de pessoas, a sua vida ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Por mais que eu escute fulano e cicrano, por mais que eu escute o lado A e o lado B, quem vai definir e moldar o meu comportamento, quem vai influenciar as minhas decisões é o Senhor Jesus. É através da palavra de Deus que as nossas decisões, elas têm que ser estabelecidas. É através da palavra do Senhor que as nossas decisões, elas devem ser estabelecidas. Então, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, né, se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura, que tudo que era velho se passou e que tudo, ou seja, se fez novo, ou que novas coisas surgiram. Então, quando a gente acaba agregando pessoas na nossa vida que não contribuem positivamente para que a gente venha desenvolver um relacionamento com Deus, ou se desenvolver dentro de uma condição de maturidade e de caráter perante a sociedade, a gente acaba se envolvendo e perdendo algumas características que são nossas. Ou seja, é aonde muitas vezes a gente perde a nossa identidade. O conflito de identidade em relação a Cristo coloca em dúvida a direção do nosso coração. Então o que eu percebo é que tem muitas pessoas que, por exemplo, são da igreja, seguem a Cristo, mas por estarem cercados de amizades que muitas vezes não compartilham dos mesmos princípios, essa pessoa acaba colocando os seus próprios valores em dúvidas.
Quantas pessoas que eram cristãos e que estavam na igreja, que tinham um relacionamento com Deus, cantavam, louvavam, evangelizavam, mas por se cercarem de amizades, né, onde a princípio ela achava que aquelas amizades serviriam, né, de algo que iria contribuir para o crescimento dela, e ela foi se envolvendo, e sem ela perceber, essas amizades foram afastando ela da presença de Deus, afastando ela dos bons princípios, e quando ela se deu conta, ela já estava tão mundana, tão parecida com os amigos, do que parecida com Cristo. Os seus princípios já estavam tão mundanos em relação aos princípios de Cristo. A sua conduta e o seu comportamento já estava tão, tão marginalizado, já estava tão hostil e disfuncional em relação aos padrões que o Senhor estabelece para que a gente venha seguir, venha caminhar. Ou seja, muitas vezes, né, as relações que a gente estabelece na nossa vida, ela tende a colocar em dúvida o nosso coração. Quantas pessoas elas falam assim para você: olha, fulano, né, larga a mão de você, você quer ter uma vida honesta, quer ter uma vida correta, aí aprontam com você. Aí você vai pedir orientação para uma pessoa, e essa pessoa diz assim: nossa, se fosse comigo, eu faria completamente diferente, eu ia lá, fazia isso, aquilo outro. Você é um besta de você aguentar tudo isso, né? Se eu fosse você, já teria feito tudo diferente. E aí, aquela informação, ela chega no seu coração e ela coloca em dúvida, aquilo que o Senhor já estava moldando em você. E essas informações, que são completamente contrárias àquilo que Cristo ele tem para a nossa vida, acaba nos tirando, né, da direção dos propósitos que o Senhor estabeleceu para a gente. Quantas pessoas hoje estão completamente afundadas na sua vida financeira, na sua vida sentimental, né, nos seus relacionamentos, porque ouviram orientações de quem não deveria ouvir. Ah, Gil, mas essa pessoa é meu amigo desde a infância, desde quando eu nasci, eu conheço essa pessoa. A nossa vida, ela não tem que ser baseada, em experiências humanas. A nossa vida, ela deve ser baseada através da nossa experiência com Cristo. A nossa vida, ela tem que se basear através das nossas experiências com Cristo, porque o mundo aí fora, ele diz algo completamente ao contrário. O mundo aí fora diz: se você levar um tapa, você deve dar 2 tapas na pessoa. O mundo aí fora diz: olha, se não deu certo o seu relacionamento, troca por outro. O mundo aí fora diz: olha, se você não está aguentando pagar suas contas de maneira honesta, vamos fazer alguma coisa para burlar, para que te sobre mais dinheiro. Então o mundo, ele caminha completamente contrário, fora da direção dos princípios de Deus. Mas se a sua vida for estabelecida através da palavra do Senhor, você pode ter certeza que não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa qual o conflito existencial que você esteja passando, a palavra do Senhor diz assim, que o salmista Davi, ele foi moço e ele foi velho, mas ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A sua experiência com Cristo vai fundamentar a sua fé nos momentos de crise e nos momentos de adversidade. O salmista disse que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo nos mostrar que a experiência que ele tem com Cristo é suficiente para que ele permaneça fiel. Porque a experiência dele diz que Deus não abandona, Deus é justo, então vale a pena, permanecer fiel no caminho.
Mas aí o que a sociedade ela nos impõe? Ela tenta nos moldar a roupagem, sabe, do nosso momento presente. Então eu acabo pensando e tendo essa ideia de que eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo. Se fulano de tal deu certo para ele fazer determinada coisa, eu vou fazer igual. Se para fulano deu certo fazer determinada coisa, eu vou fazer igual. Enquanto o Senhor, Ele estabelece caminhos completamente diferentes para a nossa vida. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é que pessoas na nossa sociedade que são referências não podem servirem de base para definir as nossas decisões. Pessoas que são referências na sociedade, elas não podem servirem de base para as nossas decisões. Elas não podem servirem de base para as nossas decisões. Então, muitas vezes tem alguém que você confia muito, sabe? Você gosta muito, você considera muito. E você vai pedir opinião para essa pessoa. E aí essa pessoa te dá uma direção. E aí você acata essa decisão dela. E muitas vezes Deus, Ele tem uma forma completamente diferente de lidar com a situação. Conselhos são importantes? São importantes. Ouvir pessoas experientes é importante? É importante. Sabe, buscar informações para que você esteja mais respaldado naquilo que você quer decidir é importante? É importante. Mas nada é mais importante do que ser orientado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã. Eu não sei que tipo, sabe, de preocupação tem assolado ao seu coração. E talvez você está ouvindo essa live, né, esse momento de reflexão, e você tenha decisões importantes para você tomar na sua vida hoje, decisões que vão definir a sua vida hoje, e o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir que você precisa se permitir ser orientado por Ele. E muitas vezes o caminho que Deus nos coloca aos nossos olhos, eles parecem completamente sem saída, é uma escuridão total, mas pode ter a plena convicção que se você estiver sendo direcionado, sendo levado através, pelo vento do Espírito Santo, através do Espírito, se for o Espírito Santo que estiver direcionando a sua vida, você pode ter a plena convicção que vai haver saída, que vai haver uma luz no fim desse túnel que você está vivendo. Porque o Senhor, Ele é especialista em abrir portas onde não há parede. O Senhor, Ele é especialista em abrir o Mar Vermelho para fazer o povo passar. O povo chegou diante do Mar Vermelho pensando que iam ser mortos e capturados por Faraó. Mas naquela impossibilidade diante do mar, o Senhor estabeleceu uma saída, porque por mais que, mediante o conflito do povo hebreu diante de Faraó, parecia que eles estavam completamente sem saída, mas eles estavam sendo orientados por Deus, parecia que o fim tinha chegado diante do Mar Vermelho, mas por estarem sendo conduzidos por Deus através de Moisés, Deus trouxe a saída no momento oportuno. Deus não esqueceu de você. Deus, Ele não te abandonou. Mas a saída, o milagre, chega no momento exato. Enquanto ele não chega, estabelecer e cuidar dessa confiança e desse relacionamento com Deus é o que você precisa fazer. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é que com que tipo de pessoa
você tem se relacionado? Com que tipo de pessoa você tem se relacionado? Será que as pessoas que você tem colocado na sua vida têm te afastado mais de Deus ou têm te levado para mais perto dele? Se as suas amizades elas não te aproximam de Deus, se as suas amizades elas não contribuem, sabe, para o seu relacionamento com Deus, eu tenho uma triste notícia para te dizer: você está apenas perdendo o seu tempo com essas pessoas. Você está apenas perdendo o seu tempo com essas pessoas. Um outro ponto: algumas pessoas estão na igreja, porém com a mentalidade fora de Cristo. É a verdadeira crise de identidade cristã. Quando as pessoas elas estão na igreja, se vestem como crente, até falam como crente, até andam como crente, sabe? Cantam, pregam, fazem tudo, de fato, que a vida cristã ela exige, mas o seu coração, a sua mente está completamente distante dali. Ou seja, muitas pessoas elas são apenas cristãs dentro da igreja, mas nos seus relacionamentos, no seu círculo de amizade, no seu trabalho, na sua faculdade, sabe, na academia, elas são outras pessoas. E muitas vezes elas nem fazem isso de propósito ou conscientemente. Muitas vezes é o medo, sabe, da rejeição que faz ela entender que ela precisa moldar o seu comportamento para que se encaixe nos padrões daquele ciclo de amizade que ela está tendo. É claro que isso é uma característica de baixa autoestima, mas muitas pessoas acabam sendo assim. Então, a pessoa ela se veste de uma santidade dentro do meio religioso, mas no ambiente de trabalho ela fala palavrão, ela compartilha vídeos pornográficos, ela se envolve com aquilo que não deveria se envolver. Dentro da igreja a pessoa até, sabe, compartilha daquilo que é de Cristo, mas na sua faculdade ela tem relacionamentos que não condizem com a vida cristã, condutas e posturas que não condizem com a vida cristã. Aí você me diz assim: Gil, mas só Deus pode me julgar. Aí eu te faço uma outra pergunta: e isso não te preocupa? Se só Deus sabe te julgar, se só Deus pode te julgar, e Ele conhecendo a sua conduta, isso não traz uma preocupação para o teu coração? Se não traz uma preocupação para o teu coração, eu tenho uma triste notícia para te dizer: é que talvez o Espírito Santo já tenha se afastado de você. Ninguém pode me julgar. Aí a palavra do Senhor ela vem dizendo que pelo fruto a gente conhece a árvore. Então, se na sua vida os frutos que você está, sabe, oferecendo para o mundo, oferecendo para o outro, não são frutos, sabe, que agradem, que nutrem, sabe, que levam energia espiritual para outra pessoa, é preciso você reavaliar aonde você está plantado. Meu irmão, faça essa pergunta a si mesmo: aonde a sua árvore é a sua vida? Aonde você está plantado? Aonde você tem deixado as suas raízes crescerem? Porque as pessoas que você agrega na sua vida vão determinar quem você vai ser no futuro. Se você andar com um monte de gente idiota, você vai se tornar uma pessoa idiota. Se você andar com um monte de gente que trai as suas esposas, você daqui a pouco vai ser alguém que também vai trair. Se você andar com alguém que sonega impostos, você logo vai sonegar impostos. Se você andar com alguém que rouba, que fala mal dos outros, que faz tudo de errado, logo você vai exercer o mesmo comportamento. Por quê? Porque as pessoas nos influenciam.
E quando você tem esse conflito de identidade, quando você não está seguro na sua fé, você tende a ceder a esses padrões sociais. Então, mais uma vez eu te faço essa pergunta: aonde a sua árvore está plantada? Será que aonde a sua árvore está plantada vai gerar frutos, saudáveis, frutos bons? Ou será que aonde a sua árvore está plantada, daqui a um tempo, vai gerar frutos que não serão tão agradáveis aos seus olhos e a outras pessoas? O texto continua dizendo assim: bem-aventurado aquele que não se aconselha, que não segue o conselho dos ímpios, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O que é não se deter no caminho dos pecadores? É não dar atenção. E quem são os pecadores? Os pecadores no Antigo Testamento eram aquelas pessoas que não seguiam a palavra de Deus. São aquelas pessoas que transgrediam a lei do Senhor, que não tinham princípios, valores que a lei de Moisés havia estabelecido. Então eram os transgressores. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Salmo que se você quer receber essas bem-aventuranças divinas, você não deve dar atenção no caminho dos pecadores. Ou seja, você não deve dar atenção para aqueles que não têm como base a palavra de Deus ou não seguem a palavra de Deus. Parar no caminho dos pecadores te leva fora do relacionamento com Deus. Meu amado, parar no caminho, dar atenção ao caminho dos pecadores te afasta do relacionamento com Deus. Só existe uma forma do ser humano não pecar contra o Senhor. Só existe uma forma do ser humano não transgredir a palavra de Deus. Só existe uma forma do ser humano manter o seu relacionamento com Deus. Está em Salmos 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então só tem uma forma do ser humano não se afastar do Senhor. É mantendo a palavra escondida no seu coração. Por que o salmista, ele insiste em dizer que para ele não pecar, ele precisa esconder a palavra no coração? Ou seja, é porque tudo na nossa vida, tudo nos influencia, tudo mexe com o nosso emocional, tudo tende a moldar o nosso caráter, a nossa forma de andar, a nossa maneira de falar. Se você assistir um filme e esse filme for impactante para você, você pode ter certeza que alguma influência esse filme ele vai exercer sobre a sua vida. Então, a todo momento, a nossa identidade, aquilo que a gente acredita, os nossos fundamentos, eles estão sendo colocados à prova, mediante a tudo que vem aparecendo na nossa modernidade. Então, por isso, o salmista ele já alertou diante de tudo aquilo que a sociedade pode nos oferecer, que venha a moldar ou a querer moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de se comportar. Eu preferi me rever mediante a palavra de Deus, ou seja, eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor. Ou seja, por mais que eu venha me envolver de tudo aquilo que pode me afastar dos princípios que eu já tenho, eu sei aonde buscar a minha segurança. Ela está escondida. Ela está escondida dentro do meu coração, e essa esperança que vai poder fundamentar os meus dias no presente e no futuro é a palavra de Deus. Oh, meu querido, quem você tem permitido direcionar a sua vida? Quem são suas influências?
Será que, sabe, nos dias de adversidade ou nos dias que talvez você entre em uma crise existencial, será que você tem buscado esse esconderijo dentro de você, que é a palavra de Deus? Será que você tem cultivado no seu interior essa palavra? O diabo coloca em dúvida o nosso relacionamento com Deus e as suas promessas. Talvez você que me ouve, você está completamente distante daquilo que Deus estabeleceu para você. Talvez você achou que fazer uma faculdade iria te trazer felicidade. Você fez e não te trouxe. Talvez você pensou que quando você alcançasse, sabe, aquele emprego tão sonhado, aquele emprego iria te trazer uma vida melhor, iria te fazer feliz. Esse emprego veio, até te trouxe uma vida melhor, mas a felicidade passou longe de você. Talvez você idealizou um relacionamento e você achou que esse relacionamento iria te fazer feliz, sabe? Que você iria construir algo, né, junto a esse relacionamento. E o tempo foi passando e a felicidade não veio. Talvez você confia tanto numa amizade e essa amizade te decepcionou. E aí você concluiu que não vale a pena confiar nas pessoas, que, sabe, não vale a pena se desgastar pelo ser humano. E talvez pelas frustrações, decepções e mágoas da vida, você preferiu se afastar. E o diabo, ele coloca em dúvida as nossas promessas e aquilo que Deus tem para a nossa vida, com mágoas, rancor, dores, que faz com que a gente venha muitas vezes olhar para Deus, olhar para Cristo e falar assim: Deus esqueceu de mim, Deus não me vê porque eu estou passando por uma situação difícil, Deus não está me enxergando porque eu estou sofrendo, Deus não está me vendo porque eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida que parece que eu estou sozinho. Talvez você está se sentindo assim, tão distante do seu relacionamento com Deus, tão distante da palavra, tão distante, sabe, do convívio com o Pai. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, todavia Deus jamais nos esquece. O Senhor, ele te viu ainda antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O Senhor, ele olha, ele fala para Jeremias, ele diz ao profeta, né, que ele tinha ainda, né, quando ele estava no ventre da mãe dele, o Senhor já o contemplava e já tinha estabelecido o futuro dele, que iria ser profeta entre as nações. O futuro dele já estava estabelecido. Ou seja, esse problema que você está passando, essa adversidade que você está vivendo, já estava dentro da sabedoria de Deus. Nada que você vai viver na sua vida pegará ou fará Deus se surpreender. Ou seja, da mesma forma que o Senhor, ele contemplou antes de você nascer as suas quedas, as suas situações difíceis, as suas crises, o Senhor também já havia estabelecido o dia da sua vitória. O dia que você iria sair dessa crise, o dia que você iria sair dessa situação difícil, já está tudo pré-estabelecido por Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso. E a gente só se esquece disso quando a gente se esquece de buscar no nosso esconderijo, que é o nosso coração, a palavra que o Senhor, ele já havia colocado. E todos nós temos na nossa vida e sobre a nossa vida as promessas de Deus. Então, nos momentos de crise, nos momentos de adversidade,
voltar, sabe? Quando o momento presente faz a gente duvidar dos nossos valores, da nossa importância, sabe? Faz com que a gente venha olhar para nós mesmos como se a gente não tivesse valor nenhum devido à enxurrada de problemas que muitas vezes a gente está passando. Mas quando a gente busca, né, a nossa identidade em Cristo, a gente vê que o nosso valor para Ele é imensurável. Por quê? Porque foi para você e por causa de você que Ele morreu na cruz. Foi por você e apenas por você que Ele se entregou e passou todo o processo de sofrimento para que hoje você tivesse aonde recorrer. Então, entenda que você não está sozinho. Nessa perda de identidade, né, o Senhor ele nos orienta assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se você quer viver essa benevolência divina, o que o Senhor está nos orientando? Primeiro, não seguir o conselho dos ímpios, não estar no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Entenda que se assentar é você parar, é você estabelecer literalmente uma relação. E quem são os escarnecedores na Bíblia Sagrada? Os escarnecedores são os zombadores, são aquelas pessoas, sabe, que proferem zombaria e que humilham outras pessoas. Então, quando a gente tem esse conflito de identidade e a gente acaba se relacionando com pessoas que nós não deveríamos nos relacionar, a gente acaba se tornando pessoas iguais a eles. Então, ao invés, muitas vezes, da gente acolher o nosso próximo, a gente acaba humilhando. Ao invés da gente, muitas vezes, acolher quem está sofrendo, a gente julga. Ao invés da gente acolher quem está passando por uma necessidade, a gente aponta e a gente acusa aonde está o erro. E no livro de Mateus 23:12, a palavra do Senhor diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será engrandecido. E existe um ditado popular, né, no nosso meio social, que diz que os humilhados serão exaltados, e em nenhuma página da Bíblia esse versículo ele existe. O que diz a Bíblia é que aquele que se humilha será exaltado. O que é se humilhar? Isso aqui muitas pessoas não vão gostar de ouvir. Se humilhar é você mesmo tendo razão para apontar, para julgar, para poder, sabe, tirar a prova limpa, aquilo que te machucou, mesmo você tendo 100% de razão, para estabelecer a paz, você dar a sua cara a tapa e dar a outra face ao outro, é só para quem de fato tem Cristo no coração. Judas, quando traiu Jesus, né? Jesus olha para ele e diz assim: você ainda é meu amigo. E Jesus dá um beijo em Judas. Jesus não era hipócrita, mas Jesus olha para Judas, logo após Judas ter vendido ele. Jesus olha: você ainda é meu amigo. Mas ao contrário, quando Jesus está na ceia, né, e Pedro começa a interpelá-lo, dizendo que se dependesse dele, né, aquela crucificação não aconteceria, que Pedro gostaria de sofrer com ele, Jesus diz assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica. Ou seja, Judas, por mais que teve um comportamento que levou Jesus Cristo à morte, Judas, ele permaneceu no propósito, porque de fato Jesus é o único homem que nasceu para morrer.
Então Judas cumpriu o propósito dele, e por ele ter cumprido o propósito dele, mesmo de uma forma completamente ruim, Jesus olha para ele e chama ele de amigo. Pelo contrário, Pedro, mesmo estando com Jesus, mas sabendo que Jesus deveria morrer, deveria ser crucificado para que hoje todos nós pudéssemos viver através dele, Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Então, quando Pedro começou a interpelar Jesus, tentando impedir Jesus de ir para a cruz, o Senhor diz assim para ele: para trás de mim, Satanás. Ou seja, a única pessoa que impede o propósito de Deus de ser estabelecido é Satanás. Então Satanás, por um momento, ele entra em Pedro e tenta, ludibriar a conduta de Jesus. Só que Jesus, ele tinha o discernimento do Espírito, ele olha e vê que aquele comportamento não era de Pedro, aquele comportamento estava sendo influenciado por uma força maligna. Então Jesus diz: Satanás, para trás de mim, mas Pedro, você fica, porque você é importante. Então, como as nossas relações, elas têm nos influenciado diante de Cristo? Será que os relacionamentos que você tem estabelecido na sua vida tem mais te afastado dos propósitos de Deus do que te levado para perto dele? A orientação do Senhor nessa manhã da palavra de Deus é: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ou seja, não anda, não dê atenção e não pare. Não andar no conselho do ímpio, não dar atenção aos pecadores, ou seja, aqueles que não têm a palavra de Deus como base da sua vida, e não parar, ou seja, não se assentar nos caminhos de quem escarnece, porque se você assenta, se você para, logo o seu comportamento é moldado. E qual é a orientação para a nossa vida? No verso 2 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela se deleita, ou nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, uma pessoa que ela está debaixo dessas bênçãos divinas, primeiramente ela é uma pessoa que ela está plantada em Cristo, plantada na palavra de Deus, ou seja, é como uma árvore plantada. Ou seja, é aonde você se sustenta. Aonde você sustenta o seu emocional? Aonde você sustenta a sua vida espiritual? Aonde você embasa, de onde você tira embasamento para poder tomar as suas decisões? Tem muitas pessoas que elas são cristãs, vão para a igreja todo dia, vão para a igreja de domingo a domingo, mas na hora de tomarem uma decisão, são elas que estão no comando. Não é o Senhor que orienta, não é o Espírito Santo que orienta a sua conduta. Tem pessoas que são tão controladoras, que muitas vezes elas acham que sabem o que Deus quer estabelecer para a vida delas. Então, é importante você saber quem é que está sustentando a sua vida espiritual, emocional. Quem é que está sustentando a sua vida? Porque se você quer receber essas bênçãos de Deus, se você quer estar debaixo dessas bem-aventuranças, o texto está dizendo que, pelo contrário, uma pessoa que está debaixo das bem-aventuranças é uma pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ou seja, ela está sendo todos os dias constantemente regada. E regada por quem? Pela palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor, o que é a palavra de Deus? No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos.
Ou seja, lâmpada para os meus pés é aquilo que me dá base. A palavra do Senhor é o sustento dos meus pés, é o que me direciona. E luz para os meus caminhos, ou seja, em um caminho de escuridão, a palavra do Senhor, ela me orienta aonde eu devo seguir. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e é a luz que clareia os meus caminhos. Será que esse versículo do Salmos 119, verso 105, tem sido a referência na sua vida? Será que, de fato, é a palavra do Senhor que tem influenciado as suas decisões e os seus caminhos? Meu querido, muitas vezes permanecer num relacionamento com Deus exige uma certa confiança e fidelidade, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma como a gente esperava. E a gente acha que porque a gente acredita em Deus, tudo na nossa vida tenha que sair perfeitamente. Tudo na nossa vida tenha que dar certo, né? Se a gente acredita em Deus, se eu tenho um casamento, meu casamento tem que ser bom a vida inteira, não posso ter conflitos e nem problemas. Se eu acredito em Deus, a minha vida financeira tem que estar estável. Se eu acredito em Deus, eu não posso ficar doente ou eu não posso passar por uma enfermidade. Se eu acredito em Deus, a minha vida tem que estar 100%, sabe, bem. E não é assim. A palavra do Senhor diz que no mundo a gente iria passar por aflições. O problema não é passar por dificuldade. O problema é passar por dificuldade sem estar com Jesus como base e centro da tua vida. Se você está passando por dificuldade e a palavra do Senhor e Cristo não é o centro, não é o fundamento da sua vida, você pode ter certeza que essa dificuldade ela vai trazer danos ruins para a sua vida. Ela muitas vezes vai trazer danos irreversíveis para a sua vida e que você vai carregar por um longo tempo. Agora, se você está passando por um problema, por um momento difícil, mas se na sua vida quem é a base das suas decisões, quem é a base da sua confiança é Jesus Cristo, é a palavra do Senhor, pode ter a plena convicção que no meio dessa dificuldade, se não vier a solução, vem o alento, vem o afago, vem a paz do Senhor, porque na nossa vida nem sempre as nossas lutas elas serão vencidas. Na nossa vida nem sempre tudo aquilo que a gente quer a gente vai ter, mas uma coisa eu tenho a plena convicção, que não importa a intensidade da situação difícil que eu venho estar vivendo, se Deus estiver comigo, eu vou encontrar paz em meio à adversidade. Se Deus estiver comigo, eu vou encontrar paz em meio à dor. Se Deus estiver comigo, por mais que a situação não se resolva, eu vou passar por ela e vou passar em paz, com o meu coração tranquilo, porque eu tenho a minha confiança em Cristo. É isso que você precisa ter como meta e direção na sua vida. Então, que essa reflexão possa ter falado ao seu coração e que de fato a palavra do Senhor venha ser o principal veículo de influência na sua vida. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira, que Deus te abençoe.